Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nona aula do projeto tão querido e amado chamado Previdencia. Nesse projeto, nessas aulas, a gente vai estudar os benefícios do INSS, tudo sobre a Previdência, aposentadorias, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, tudo que diz respeito ao INSS para facilitar o seu entendimento. Para quem está chegando agora, muito prazer, eu sou Bruna Fiorini, sou advogada formada em Direito pela UEL, eu atuo na área do Direito Previdenciário, na área previdenciária já faz algum tempo e eu sou completamente apaixonada e fanática pelo Direito Previdenciário no geral. Então sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Previdencia. Quem estiver assistindo a essa aula, eu vou pedir carinhosamente que postem, me marquem, eu vou ficar muito feliz de ver vocês assistindo, eu vou amar real. Vamos lá então? Para relembrar aqui o objetivo do projeto Previdencia, eu sempre trago esse slide no início das aulas para a gente relembrar o que é o Previdencia, quais são os objetivos, dessas aulas e desse projeto. Aqui a gente vai tratar sobre direito previdenciário, tá? Sobre a previdência em si, tá? Então, a gente vai falar sobre aposentadoria, sobre benefícios, porque o INSS não é só aposentadoria, benefícios também como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, salário-maternidade. E a gente vai ensinar isso, eu vou falar sobre isso de forma simplificada, tá? Para que essas informações, elas sejam realmente disseminadas para a população, ok? Então, o meu objetivo é desmistificar essa questão do INSS, no geral, para a população, tá? De forma bem fácil. São aulas rápidas, tá? Eu pretendo que sejam aulas sempre muito rápidas, muito direto ao ponto e que durem ali em média de 10 a 15 minutos e vão ser lançadas ali uma vez por mês, em regra, aqui nesse canal Bruna Fiorini, ok? Vamos lá então para a nossa próxima aula, a gente já está na nona aula. Então, só para recapitular, o que a gente fez até agora, tá? Primeiro de tudo, a gente falou sobre o que é a Previdência, sobre o que é o INSS, o que é o INSS nessa relação previdenciária, tá? E aí a gente começou a falar sobre aposentadorias, tá? Então, a gente falou sobre todas as regras de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, enfim, a gente falou uma por uma dessas regras, tá? A gente falou de forma bem detalhada os requisitos de cada uma dessas regras, tá? E aí, nas últimas aulas, a gente começou a falar sobre os outros benefícios do INSS. E aí, na última aula, especificamente, a gente falou sobre a aposentadoria por invalidez, tá? Então, a gente entendeu certinho ali o que é a aposentadoria por invalidez, quais são os requisitos da aposentadoria por invalidez, que agora chama aposentadoria por incapacidade permanente, mas eu falo aposentadoria por invalidez para ficar mais fácil, tá? Então, em quais situações esse tipo de aposentadoria ela é concedida pelo INSS, enfim, tudo sobre esse tipo de benefício, que é um benefício famoso no INSS, mas poucas pessoas sabem do que se trata, Agora, nessa nossa próxima aula, nessa aula atual, vamos falar sobre o famoso também salário maternidade, tá? Eu até coloquei uma enquete no meu Instagram para as pessoas escolherem qual seria o próximo benefício a ser falado aqui no Previdencia. Eu coloquei, se eu não me engano, auxílio inclusão e salário maternidade. E o escolhido foi o salário maternidade. Inclusive, recebo várias perguntas no meu direct sobre esse benefício, tá? E por isso que a gente está aqui hoje estudando sobre o nosso querido salário maternidade de forma aprofundada e simples, gente? Porque a gente tem que aprofundar, mas tem que ser simples, tem que ser realmente para toda a população entender, ok? Como sabemos, tá? Todos os benefícios do INSS têm os seus requisitos, a gente já falou sobre isso, tá? Todos os benefícios, eles têm requisitos e a gente só pode ter um benefício deferido pelo INSS se a gente cumprir todos os requisitos simultaneamente, tá? E no caso do salário maternidade, não muda essa situação, também temos requisitos. E esses requisitos são
Carência, tá? Carência de 10 meses para quem paga o INSS como autônomo, tá? Então, lembrem bem, no caso do autônomo, né, que é o contribuinte individual, que a gente fala, MEI ou o segurado facultativo, que é aquele que opta por pagar o INSS, exige-se uma carência de 10 meses, tá? Então, para esse tipo de segurada, tem que cumprir a carência de pelo menos 10 meses, tá? Esse conceito de carência eu expliquei muito bem nas primeiras aulas, mas assim, de forma bem simplista, a pessoa precisa ter pelo menos 10 contribuições ao INSS para ela ter direito, tá? Ela não pode, por exemplo, ter começado a pagar 3 meses e querer ter esse direito, por exemplo. E aqui vai uma observação importante. Eu falei que a gente vai ter esse requisito de carência para alguns segurados específicos, tá? Que são o autônomo, né, que é o contribuinte individual, o MEI e o facultativo, tá? E para quem é empregado, tá? E para seguradas empregadas, ou seja, aquelas pessoas que são CLT, né, tem registro na carteira, como que fica para esse tipo de pessoa? Não precisa cumprir nenhum tipo de carência, tá? Começou a trabalhar, descobriu a gravidez, não precisa cumprir nenhum tipo de carência, tá? Tem direito independentemente de carência, ok? Isso para seguradas empregadas, ok? Outro requisito, qualidade de segurado, que é algo que eu venho falando também aqui já há algum tempo, tá? Essa qualidade de segurada quer dizer que a pessoa precisa ser segurada do INSS para ter direito ao salário maternidade, tá? Então, por exemplo, ela precisa estar trabalhando ou contribuindo ao INSS, né, como autônoma ou facultativa, para ter direito, tá? Ou, se ela não estiver contribuindo, ela precisa pelo menos estar no chamado período de graça, que é outra questãozinha ali que eu já expliquei para vocês. Mas, basicamente, é quando a pessoa se mantém segurada do INSS, mesmo não contribuindo, tá? Isso daí é como se fosse uma colher de chá que o INSS te dá por alguns meses, mesmo depois que você para de contribuir, ok? Vamos continuar. E aí, pessoal, o salário maternidade, ele vai ser devido nas seguintes situações, tá? São situações, obviamente, específicas em que o salário maternidade, ele é devido, tá? Então, ele vai ser devido nas seguintes situações. Nascimento do filho, tá? Segunda situação, aborto espontâneo. E lembrando que aqui a gente tá falando do aborto, obviamente, do não criminoso, tá? Ou naqueles casos de aborto permitidos em lei, tá? Que é o caso do estupro ou em caso de risco de vida para a mãe. Também é devido no caso dos fetos natimortos, aqueles que falecem na hora do parto, tá? Ou no útero da mãe. E também é devido em caso de adoção e guarda judicial para fins de adoção. Vejam que interessante essa questão também, ok? E aí vocês podem me perguntar, Bruna, quanto tempo dura o recebimento do salário maternidade, né? Quanto tempo que ele dura? Pessoal, em regra, o benefício ele vai ter uma duração ali de 120 dias, tá? A exceção é no caso do aborto espontâneo. E aí, nesse caso aí de aborto espontâneo, vai ter duração de 14 dias, tá? Fora isso, em todas as hipóteses, ele vai ter a duração ali de 120 dias, tá? Outra coisa importante que eu queria falar para vocês, que eu vejo muita confusão acontecendo, é que o salário maternidade e a licença maternidade são institutos totalmente diferentes, tá? O salário maternidade, ele é o auxílio financeiro que vai ser pago ali para as pessoas que se afastam do trabalho pelo nascimento do filho, ou pela adoção, ou pelo aborto espontâneo, né, ou não criminoso, ou pela questão ali do feto natimorto, ou a guarda judicial para fins de adoção. Esse é o salário maternidade, tá? É o salário, é a ajuda financeira, tá? Lembrem da questão de dinheiro quando a gente fala em salário maternidade, tá? Já a licença maternidade é o afastamento em si, é a licença, literalmente, é só vocês pegarem na palavra mesmo que vocês já vão saber a diferenciação. A licença maternidade é o afastamento em si do trabalho em razão desses fatos que a gente comentou acima, tá? Então, o nascimento, o aborto, enfim. Então, assim, a licença maternidade é realmente o afastamento em si
em razão desses mesmos fatores do salário maternidade, ok? Mas é interessante que vocês tenham essa diferenciação em mente para não confundir ali na hora de aplicar no plano concreto as informações que eu estou repassando aqui, ok? Por fim, eu quero falar sobre uma possibilidade muito interessante dentro do salário maternidade, tá? O salário de maternidade, em regra, ele é simples, ele é algo que ele não é complicado, como vocês viram, ele tem os seus requisitos ali muito claros, muito tranquilos, mas eu quero falar sobre uma possibilidade mais interessante dentro do salário maternidade, que é, o homem pode receber o salário maternidade? E olhem que interessante, ele pode sim receber, tá? Apesar de tecnicamente o benefício ele ser pago ali para as mães, existem algumas exceções que possibilitam ao homem, ou seja, ao pai, o recebimento do salário maternidade, tá? E eu listei ali para vocês quais são as possibilidades do pai receber o salário maternidade. Primeiro, em caso de falecimento ali da segurada que inicialmente fazia jus ao benefício, tá? O recebimento do salário maternidade. E nesse caso, pessoal, o benefício ele não vai ser pago se a criança falecer ou se o pai abandonar, se houver o abandono do filho. Ou seja, se a mãe da criança falecer, o benefício vai ser sim pago ao pai da criança, tá? Continuando. Em caso de adoção e guarda para fins de adoção, para o pai que adotou sozinho, tá? Nesse caso também é devido ao homem, ao pai. E em último lugar, em caso de adoção ou guarda para fins de adoção por pais homoafetivos. E aí, pessoal, aqui apenas um dos pais tem direito a receber o salário maternidade, tá? Não os dois, ok? E nesse caso, só um deles vai receber o salário maternidade, lembrando que a diferenciação ali da licença maternidade. Ok? Quis trazer essas questões para vocês porque eu acho muito interessante como o direito ele vai evoluindo junto com a evolução da nossa sociedade, né? De nós como sociedade. Então, eu quis trazer essa questão também da possibilidade do homem, do pai, receber o salário maternidade. Ok? Pessoal, finalizamos aqui nossa aulinha sobre salário maternidade, uma aula express, uma aula rápida, simples, né? Com todos os requisitos que a gente tem que ter. Porque, como eu falei, o salário maternidade ele não tem muitas questões ali envolvidas e os requisitos são esses. Mas a gente precisa entender alguns institutos mais chatinhos, como carência, qualidade de segurado, enfim. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre os demais benefícios do INSS e na próxima aula a gente vai falar mais especificamente sobre auxílio reclusão. O polêmico auxílio reclusão. Eu tô doida para lançar essa aula aqui para vocês. Eu espero de coração que a aula de hoje tenha sido muito útil para vocês. Compartilhem esse vídeo, né, com quem precisa saber dessas informações. E, pessoal, sempre, qualquer coisa, vocês podem se sentir muito à vontade para me perguntar, para falar comigo por aqui mesmo, ou podem falar comigo através do meu Instagram, @BrunaFiorino, que eu tô sempre lá online. Eu vou estar à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima aula.